Êxodo 34. Novas placas de pedra. Êxodo 34 versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Êxodo 34 versículo 2. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Êxodo 34 versículo 3. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Êxodo 34 versículo 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Êxodo 34 versículo 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Êxodo 34 versículo 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34 versículo 7. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Êxodo 34 versículo 8. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo. Êxodo 34 versículo 9. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Êxodo 34 versículo 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Êxodo 34 versículo 11. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 34 versículo 12. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Êxodo 34 versículo 13. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Êxodo 34 versículo 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Êxodo 34 versículo 15. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois, quando eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Êxodo 34 versículo 16. E a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituir também. Êxodo 34 versículo 17. Não faça ídolos de metal para você. Êxodo 34 versículo 18. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. Êxodo 34 versículo 19. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Êxodo 34 versículo 20. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas, se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Êxodo 34 versículo 21. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Êxodo 34 versículo 22. Celebre a festa das semanas.
na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. Êxodo 34 versículo 23. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Êxodo 34 versículo 24. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Êxodo 34 versículo 25. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Êxodo 34 versículo 26. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Êxodo 34 versículo 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Êxodo 34 versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo 34 versículo 29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Êxodo 34 versículo 30. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Êxodo 34 versículo 31. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Êxodo 34 versículo 32. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Êxodo 34 versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Êxodo 34 versículo 34. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Êxodo 34 versículo 35. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.